A geometria das curvas polinomiais. A geometria das curvas polinomiais é um ramo importante da matemática que se concentra no estudo das propriedades geométricas de curvas definidas por equações polinomiais. Essas curvas são importantes porque surgem naturalmente em muitas áreas da matemática e da ciência, como a geometria diferencial, a teoria das funções, a física e a engenharia. As curvas polinomiais são definidas por equações polinomiais em uma ou mais variáveis. Essas equações geralmente envolvem um ou mais coeficientes que podem ser variáveis ou constantes. As curvas polinomiais são importantes porque têm uma ampla variedade de propriedades matemáticas, incluindo sua suavidade e capacidade de descrever formas complexas. Entre as curvas polinomiais mais estudadas estão as curvas planas, como a reta, a parábola e a elipse. A reta, por exemplo, pode ser definida por uma equação polinomial de primeiro grau, enquanto a parábola pode ser definida por uma equação polinomial de segundo grau. A elipse, por sua vez, pode ser definida por uma equação polinomial de segundo grau em duas variáveis. As curvas polinomiais também são importantes no estudo das curvas em espaço tridimensional, como as curvas espaciais. As curvas espaciais podem ser definidas por equações polinomiais em três variáveis, descrevendo a posição dos pontos da curva em relação aos eixos cartesianos. Essas curvas são fundamentais no estudo do movimento de objetos no espaço, como satélites, aviões e foguetes. Outro aspecto importante na geometria das curvas polinomiais é o estudo das curvas polinomiais suaves. Uma curva polinomial é considerada suave se sua primeira e segunda derivadas são contínuas. Essas curvas são importantes na geometria diferencial, pois elas permitem que as propriedades geométricas das curvas sejam analisadas de maneira mais rigorosa e precisa. Em resumo, a geometria das curvas polinomiais é um ramo fundamental da matemática que estuda as propriedades geométricas das curvas definidas por equações polinomiais. Essas curvas são importantes em diversas áreas da ciência e da engenharia, como a física, a engenharia mecânica e a robótica. O estudo das curvas polinomiais suaves também é fundamental na geometria diferencial. Questões: o que são curvas polinomiais? Por que as curvas polinomiais são importantes? Quais são as áreas da matemática e da ciência em que as curvas polinomiais surgem naturalmente? Como as curvas polinomiais são definidas? Quais são as propriedades matemáticas das curvas polinomiais? Quais são as curvas polinomiais mais estudadas na geometria plana? Como é possível definir uma elipse por meio de uma equação polinomial? O que são curvas espaciais? Como as curvas espaciais são definidas? Por que as curvas espaciais são importantes no estudo do movimento de objetos no espaço? O que são curvas polinomiais suaves? Como é possível determinar se uma curva polinomial é suave? Por que as curvas polinomiais suaves são importantes na geometria diferencial? Como as propriedades geométricas das curvas polinomiais suaves são analisadas? Além da geometria diferencial, em quais outras áreas da matemática as curvas polinomiais suaves são importantes?